Qual o melhor assento no avião da Gol? Será que tem realmente o melhor assento ou isso depende do perfil de cada um? Você é mais janela ou você é mais corredor? Eu vou te mostrar ao longo desse vídeo dois exemplos, um com voo nacional e um internacional, para ver se por acaso tiver algumas diferenças. E também os custos envolvidos, né? Porque a gente sabe que tem que pagar pela seleção do assento. Eu vou te mostrar tudo isso ao longo do vídeo. Olá, se você quer ir de paraquedas no canal, eu sou Matheus Sabatini, especialista em milhas e cartões de crédito. Este é o canal do Embarque Prioritário. Aqui você encontra tudo sobre milhas, viagens e cartões de crédito, inclusive esse vídeo sobre a seleção dos assentos da Gol. Mas, se quiser realmente acelerar seu conhecimento nesse mundo das milhas, eu sou o criador do treinamento Embarque de Milhas, um curso completíssimo onde eu te mostro não somente como acumular os seus pontos da melhor forma, mas também como emitir a sua passagem em executiva ou em econômica a um preço muito baixo ou até de graça. Então, quer saber mais sobre esse treinamento? O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, os melhores assentos Gol, na verdade, no meu ponto de vista, pode existir assentos um pouco melhores, neutros e realmente piores. Mas muitas vezes depende também de cada um de vocês. Por exemplo, vou fazer um exemplo que já aconteceu comigo. Eu gosto sempre de viajar mais para frente possível. Realmente para, não sei, né, se tem uma conexão para sair mais rápido ou sei lá, uma psicose minha de querer ficar mais pra frente. Mas já aconteceu em algumas viagens que tinha assentos todos vazios na parte de trás. Então, nesse caso, eu falei, mas é melhor ficar todo mundo junto, apertados lá na frente, ou, por exemplo, ter uma fileira sozinho lá atrás onde eu posso até deitar. Então, nesse caso, eu fui lá atrás. Então, muitas vezes depende também da situação. E tem site, por exemplo, um site muito famoso que se chama SeatGuru, eu vou deixar o link aqui embaixo, que eu gosto de utilizar várias vezes para controlar como é a disposição de alguns assentos de alguns aviões, especialmente os internacionais. Mas nada melhor de eu compartilhar a minha tela, pegar um trecho, né, realmente aqui no Brasil um trecho lá fora, para ver a configuração realmente dos assentos, ver os valores, ver qual pode ser e qual, na minha opinião, pode ser os assentos melhores para vocês. Então me responda na pergunta de hoje. Você é mais de ficar na frente ou atrás do avião? É mais janela ou corredor? Eu quero saber aqui nos comentários. E como sempre, lembra-se, importantíssimo joinha e inscrição, porque assim é a única maneira que eu tenho de saber que você está gostando desse vídeo e eu posso fazer vídeos melhores ainda sobre esse mesmo assunto. Então lembra-se, joinha e inscrição e vamos lá. Ok, estou aqui na tela da Gol, já selecionei um trecho interno aqui no Brasil, por exemplo, Vitória, Rio de Janeiro, não importa a data, porque só é para fazer um exemplo aqui. Agora, eu vejo aqui embaixo o avião que está sendo utilizado, que é um Boeing 737-800. A Gol tem dois tipos de aviões, que é o 737-800 e o 737-800 MAX. Agora, nesse caso, não tem geralmente diferença, mas pode ser que os aviões nacionais que utilizam 737-800 tenham uma pequena variação em algumas fileiras, uma fileira a mais, uma fileira a menos, mas vamos ver por enquanto os detalhes dessa seleção. Então eu vejo várias coisas que a Gol coloca aqui, mas vamos com os assentos melhores. Claramente os assentos que ficam na frente, que são os assentos conforto, que chama Gol de conforto, são os assentos melhores. Por quê? Porque se eu vou aqui em cima de qualquer assento, eu vejo que tem o Gol mais conforto, reclinável e o preço. O que significa assento conforto? O assento conforto significa que eu tenho 10 centímetros a mais, né, entre o joelho e o assento da frente, e uma reclinação 50% maior. Então, dependendo, né, se você, por exemplo, é uma pessoa muito alta, faz sentido. Se você é uma pessoa pequena, talvez não faz muito sentido, mas a reclinação, no meu ponto de vista, é importante. Agora, vocês têm que também saber, né, se selecionar esse tipo de assento para um voo muito curto
ou vale a pena por um voo de 3, 4, 5 horas, etc, etc. Então, esses com certeza são os assentos melhores. Janela e corredor, isso, como falei, depende de cada um de vocês, claramente não os assentos do meio. Pessoalmente, o assento que está logo o primeiro, que eu já vou bastante, na primeira fileira tem ainda mais espaço. Por quê? Porque tem aquela parede, né? Aquela parede divisória, onde vocês não tem ninguém que vai reclinar, então o espaço é ainda um pouquinho maior. Pena que está muito perto da parte do corredor dos comissários, né, da cozinha, vamos falar assim, então pode ter algum tipo de barulho. Mas se vocês não se incomodam com barulho, pode ser esse tipo de assento número 1, ou talvez um assento um pouquinho para trás aqui, no nível de 3, fileira 3 ou fileira 4. Depois tenho os assentos comuns, uma faixa de assentos comum, que vão custar, eu já falei aqui, né, aqui o custo de R$57, né, R$57 por esses assentos. Depois eu tenho os assentos comuns, que vão custar na faixa de R$45. Aqui, o que eu tenho de assento melhor? Como eu falei, quem gosta de ficar na frente, é melhor ir para frente possível. Todos esses assentos têm o mesmo valor, mas eu não escolheria a faixa número 14. Por que, Matteo, a faixa 14? Porque como está logo em frente à saída de emergência, esse assento já fala aqui, não é reclinável. Então, vocês pagam a mesma coisa, né? A mesma coisa aqui, 36, 49, na verdade aqui um pouquinho mais caro, né? Aqui na frente, vocês pagam a mesma coisa que eu tenho, por exemplo, no 12A, pagam no 14A, mas esse assento não é reclinável, então esse é um assento péssimo no meu ponto de vista, o 14. E muito bom, com certeza, o assento da saída de emergência, porque vocês têm muito mais espaço, né? É um assento muito espaçoso, mas vocês têm que seguir as regras de quem está sentado na saída de emergência. Por exemplo, pessoas acima de 60 anos não podem, gestantes, se tem alguma dificuldade de mobilidade. Por quê? Porque em caso de emergência, vocês têm que ajudar, né, a abrir as portas e fazer algumas manobras que os comissários podem te informar. Então é ótimo se vocês têm a possibilidade de escolher esse tipo de assento. Então tem esses dois, que são, na minha opinião, um dos melhores, né, para o custo-benefício. Depois voltam os assentos comuns, que são mais ou menos a mesma coisa, mas eu esqueceria completamente a última fileira ou as últimas fileiras, por alguns motivos. Primeiro, você está perto do banheiro, então tem um movimento, um fluxo de pessoas que vão e voltam aqui nessa parte dos assentos. E outra coisa, quando tem o desembarque vai ser feito pela porta de frente, você tem que esperar todas as pessoas que saem antes de sair nas últimas fileiras. Então, para mim, é uma coisa péssima, dever esperar mais tempo dentro do avião do que todas as outras pessoas que estão na frente, por exemplo. Mas, Matheus, se eu não quiser pagar pelo esse tipo de assento, como que eu faço? Não se preocupe, porque quando vocês vão fazer o check-in no aeroporto ou quando vocês vão fazer o check-in online, a Gol automaticamente vai dar um assento para você. Isso não significa que vai ser um assento conforto lá em cima, que vai ser um assento na saída de emergência, vai ser um assento comum. Pode ser do meio, pode ser janela, pode ser corredor, depende do sistema da Gol. Mas importantíssimo, caso vocês tenham um assento que vocês não gostaram, no momento do check-in no aeroporto, vá no balcão e pedem, com gentileza, é claro, de trocar o assento, caso tenha disponibilidade. Eu acredito que os atendentes da Gol vão te satisfazer e vão trocar o assento sem nenhum problema. E nesse caso, vocês não vão pagar nada, o assento é gratuito. Mas, como eu falei, a escolha é, vocês querem pagar e já confirmar o seu assento, ou vocês querem arriscar e deixar no último segundo e a Gol automaticamente dar os assentos para vocês de forma gratuita. Isso depende de vocês. Agora, para o voo internacional não vai ter nenhuma alteração. Como eu falei, aqui eu estou em um voo de São Paulo para Buenos Aires e tenho um 737-8 MAX. Nesse caso, a configuração é a mesma, vocês estão vendo? Exatamente a mesma configuração. A única diferença é que, como eu reservei um voo em econômica normal, vamos falar assim, vai começar os assentos da
janela 6, né? Da janela não, da fileira 6. E aqui, por ser um voo internacional, o preço dos assentos é mais caro. Então, um assento comum nessa fileira vai custar R$ 63 aqui, R$ 62, então mais ou menos R$ 60. Reclinável, perfeito. Mesma coisa que eu falei antes, 14 é um assento, a fileira 14 é uma fileira que eu não escolheria de jeito nenhum, porque vocês têm que ficar todos retinhos assim, né? Tem espacinho igual aos outros, espaço pelas pernas igual aos outros, mas não tem nenhuma reclinação. Ótimo. O Gol Conforto na sede de emergência, então você tem duas fileiras pelo preço de R$ 78 por um voo longo, né? Por um voo igual a esse que pode durar 3 horas e meia, mais ou menos 4 horas, talvez pode até valer a pena pagar R$ 78 a mais para ter mais conforto ao longo da viagem. E depois tem todos os assentos normais, e excluiria as fileiras 31 e 32 por causa do fato, como falei, você está lá atrás e também está perto do banheiro. Então, nesse caso, fileiras melhores são saída de emergências aqui, se vocês quiserem pagar a mais e ter mais conforto, ou, no meu ponto de vista, esses assentos comum mais para frente. Só rapidinho para te mostrar aqui, se eu por acaso seleciono a tarifa Premium Economy, como eu falei antes, as primeiras fileiras são essas daqui, que na verdade vocês aqui têm mais espaço, também reclinável, e como vocês compraram uma tarifa maior, né, que vai custar claramente mais caro, esses assentos têm seleção gratuita. Outra coisa, vocês estão vendo que não tem o assento do meio selecionável, porque não tem assento, Matheus, não, o assento tem, a configuração é sempre 3-3, mas o assento do meio fica completamente bloqueado, fica tipo uma barrinha de ferro no meio, então vocês têm mais espaço também lateral antes de bater o cotovelo com o seu vizinho. E nesse Premium Economy, qual é o melhor, Matheus? Eu acho que excluiria a última fileira, que é a 5, porque está muito próxima ao banheiro e, como eu falei, né, tem sempre esse movimento de pessoas que levantam, então pode incomodar um pouquinho. A primeira fileira, aquela que fica mais perto dos comissários, então pode incomodar o barulho do comissário, e eu geralmente escolheria uma fileira no meio, por ser tipo na fileira 3, que eu acho ótimo. Como vocês viram, a seleção do assento na Gol depende de muitos fatores para definir qual é o melhor assento. Pode definir também o custo, né? Eu posso ter o melhor assento, na minha opinião, que pode ser aquele da saída de emergência, mas eu não sou apto para viajar na saída de emergência, ou não quero pagar o custo desse tipo de assento, então posso usar os assentos comuns, que na minha opinião, aqueles mais para frente são os assentos melhores. E claramente, né, eu gosto muito de corredor, porque tenho perna comprida, então para mim fica mais fácil jogar a perna do lado do corredor do que ficando mais imprensado na janela, mas muito de vocês eu sei que gostam de olhar na janela, que gostam de encostar na parede do avião, então tem esses fatores também que influenciam nesse tipo de escolha. E qual é o seu assento preferido? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber, joinha e inscrição, que estamos no final do vídeo. Eu vou deixar mais 2 vídeos aqui interessantes sobre Smiles ou Gol, e quem sabe a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!